O Sublime Peregrino, capítulo 15. Então vamos à pergunta de hoje, a Ramatiz. Em nossas indagações temos observado que a tese da descida ou da autorredução vibratória do Espírito de Jesus para alcançar a Terra tanto é recusada pelos católicos e protestantes, como também por diversos espíritas. Estes creem que o espírito sofre apenas enquanto se limita ou se encaixa no ventre materno durante o período gestativo, para então reduzir o corpo astral à forma fetal e depois despertar e desenvolver-se na organização humana. Bom, queria fazer 2 parênteses aqui. Primeiro, uma ideia que anda por aí ainda em algumas pessoas, que quando se fala que o logos, palavra criadora, que é uma palavra grega, que por faltar no vocabulário humano, seja em que língua for, um termo para representar a ideia, o pensamento, o fato, né? Então foi usada essa palavra lá, como logos, a palavra criadora. Quer dizer, o poder criador de Deus, do universo, de tudo. E como não existe no oceano do conhecimento infinito de Deus, da criação divina, uma língua que possa expressar tudo que existe do eterno criado no universo infinito, então foi usar essa palavra. Mas a ideia é mais ou menos muito próxima do que significa o pensamento, ou melhor, a palavra é muito próxima do que significa a ideia, né, do poder criador de Deus. Mas vamos lá. E outra coisa também, eu vou aproveitar e trazer aqui. Quando se fala logos, existem muitos Cristos. Cristo não é nome de ninguém. O nome do Cristo que esteve no planeta Terra é Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo do planeta Terra. Qual é a palavra, qual é o significado da palavra Cristo? Cristo significa o escolhido, o unigênito, o escolhido. Então existem infinitos planetas no universo. Existem infinitos Cristos. O Cristo do planeta Terra é mais um. E ele administra mentalmente 9 planetas num sistema. E quantos planetas existem no universo? Alguém me diga aí, por favor. Ninguém sabe, nem saberá o número exato, porque é infinito. O universo é infinito. Os telescópios espaciais não conseguem ver o infinito. Ele vai, não acha que ele vai até um ponto que ele diz que é tudo escuro, não consegue enxergar mais adiante. Então vamos lá. Então a pergunta é, vou repetir aqui porque eu fiz um parênteses longo. Em nossas indagações temos observado que a tese, seu livro O Sublime Peregrino, que é Jesus, né? Em nossas indagações temos observado que a tese da descida ou da autorredução vibratória do Espírito de Jesus, Jesus de Nazaré, é o Cristo do planeta Terra. Para alcançar a Terra, tanto é recusada pelos católicos, essa redução vibratória, que não são espiritualistas, e protestantes, muito menos. Eles não estudam Kardec, nenhum deles. Então não pode explicar o que não sabem. Como também, sem nenhuma ofensa, por favor, não estou ofendendo ninguém. O catolicismo, o protestantismo, o budismo, tudo isso é obra do Cristo de Deus na Terra. É enviado por Ele, para atingir os níveis de evolução espiritual de cada um.
Tem pessoas que nunca vão acreditar no espírito, e daí não vai resolver alguma coisa, vai deixar de existir o espírito? Não vai. Não tem influência nenhuma, é a cabeça deles. A gente não tem como mudar isso dentro da cabeça deles. Mas vamos lá. Como também por diversos espíritas, que negam essa descida da redução vibratória. Esses creem que o espírito sofre apenas enquanto se limita. Eles estão pensando ainda, é como aquela ideia de Satanás. Satanás é um deus do mal. Não existe dois deuses no universo, só existe um Criador. Satanás é a soma de todas as maldades humanas. É um indivíduo, um espírito, pode ser vários, muitos, não sei nem que número, de anjos decaídos, que nós vamos estudar aqui, tá? No capítulo 3, a gente vai entrar aqui no capítulo 3 daqui a pouco, para entender o que é um anjo decaído. Estes creem que o espírito sofre apenas enquanto se limita ou se encaixa no ventre materno durante o período gestativo para, então, reduzir o corpo astral, que é chamado por muitos de perispírito, né? Que é uma linguagem antiga que foi... deixa eu tirar esse alarme aqui, porque vai ficar aqui tocando e vai me perturbar aqui. Desculpe aí, tá, pessoal? Cancelei o alarme para si. Tá. Então, vamos lá. Resposta sobre o fato da descida da redução vibratória do Cristo. Eles estão confundindo um espírito comum, como eu, sou nada, igual a qualquer um, com Cristo, o Criador do planeta Terra. É uma coisa totalmente diferente. É um ente que já está, é um espírito que já está assim, ele está na 21ª dimensão, sabe lá o que é isso? Nós estamos na 3ª. Nós usamos a 4ª, que é do espírito, do mundo espiritual, e na 3ª. E outros ainda vão para a 2ª e para a 1ª, que vai para o umbral, vai lá para... Vamos lá. Ramatiz, antes de elucidar a vossa solicitação, recomendamos a leitura de mais um trecho do livro Missionários da Luz. Eu vou até anotar aqui, vocês me perdoem, mas esses livros, futuramente eu vou também reportar aqui. Missionários da Luz. E mais adiante vou ver mais outros, que ele já citou aqui, né? Quando nesse livro ele fala sobre, no capítulo 13, sobre a reencarnação. Quando o instrutor, lá no livro, que André Luiz, o espírito André Luiz, que outro dia aqui eu tenho que corrigir alguma coisa aqui, eu acho que eu falei outro dia que André Luiz foi o Oswaldo Cruz, se eu não me engano eu falei Oswaldo Cruz, mas não foi, ele foi o Carlos Chagas, o médico Carlos Chagas, tá? Vocês me perdoem aí, mas eu estou corrigindo aqui porque eu acho que eu falei numa postagem anterior que ele tinha sido Oswaldo Cruz, mas na verdade o que acontece? Carlos Chagas se encontra com Oswaldo Cruz no mundo espiritual e ele conta alguma coisa sobre ele, não deixa claro, assim como o que aconteceu com Oswaldo Cruz. Ele faz um comentário lá. Tá? Não vou entrar nesse assunto aí, que quem quiser, por favor, adquira e leia o livro. Mas eu provavelmente eu também vou fazer um comentário dele aqui, vou comentar esse livro aqui. Tem outros espiritualistas aí que comentam o livro, tá? Vocês fiquem à disposição para ver com quem vocês acharem melhor. Então, quando o instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, assim insistia com o espírito de Segismundo em processo de reencarnação, abre aspas, agora
continuou o instrutor. Sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Porque o espírito trata tudo mentalmente, gente. O mundo espiritual é um mundo mental, assim, onde a gente, depois de um certo domínio sobre as energias e as forças, nós somos vamos dizer, permitidos a usar, porque acima de todos esses mundos aí tem sempre um monitor, um supervisor, alguém que está liberando certas coisas no mental da gente. Então vamos lá. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine a sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Fecha aspas. Cumpre-nos salientar, agora Ramatiz falando, que não se tratava de espírito de alta linhagem espiritual, assim como ainda não se processava o fenômeno da gestação, mas apenas o preparo para a incubação uterina. Em consequência, podemos imaginar quão dificultoso deveria ter sido o processo da reencarnação de Jesus, no capítulo 3, a descida angélica e a queda angélica. Isso aí já é outro assunto, não vamos entrar agora, mas eu ia fazer um parêntese aqui, justamente, mas nós vamos entrar nesse assunto agora, então seria bom que prestassem bem atenção sobre isso. Mas vamos lá. Então a pergunta é, poderíeis esclarecer-nos qual a diferença entre a descida angélica, a queda angélica, a fim de compreendermos melhor a descida vibratória de Jesus ao nosso mundo físico? Então responde Ramatiz. A descida angélica é quando o Espírito de Deus desce vibratoriamente até ao extremo convencional da matéria, cujo acontecimento é conhecido pelos hindus como o dia de Brahma. O povo oriental, principalmente os indianos, eles usam uma terminologia de acordo com os primeiros luminares que trouxeram o conhecimento espiritual para eles. E distingue o fenômeno da criação no seio do próprio Criador. É uma operação que abranda todo o cosmos, ainda incompreensível para o homem finito e escravo das formas transitórias. A queda angélica, no entanto, refere-se especificamente à precipitação ou exílio do espírito. Espíritos rebeldes que, depois de reprovados na tradicional seleção espiritual de fim de tempos ou de juízo final, trasladam-se do orbe de sua moradia para outros mundos inferiores. Quer dizer, todos os planetas, todos os mundos iguais a isso, mas todos os mundos elevados também, os espíritos têm que cumprir e viver lá sobre as leis que tem, de acordo com aquele mundo. Tá? Eu vou fazer uma comparação aqui muito singela, muito simplória. Mas, por exemplo, há mundos em que um erro para nós aqui, uma falta muito pequena nossa aqui, para esses mundos são um absurdo, porque são espíritos onde estão já se aproximando dos espíritos dos mundos mais perfeitos possíveis. Então eles não podem cometer o mínimo de erro. Já são preparados para não cometer o mínimo de erro, mas se cometem, por causa do livre-arbítrio, eles são reprovados lá. E são obrigados a voltar a mundos inferiores. Os reprovados, voltando ao livro, colocam-se simbolicamente à esquerda do Cristo, que é o amor, e migram para outros planetas, em afinidade com sua índole revoltosa e má, a fim de repetirem as lições espirituais negligenciadas e então recuperarem
o tempo perdido mediante um labor educativo mais rigoroso. Daí a lenda da queda dos anjos, que se revoltam contra Deus e depois, de expulsos do céu, transformam-se em diabos, decididos a atormentar os homens. Aliás, tais anjos são espíritos de inteligência, algo desenvolvida para o nosso mundo aqui, né? Que lideram movimentos de realce e foram prepotentes nos mundos transitórios da carne, onde se impuseram por um excesso intelectivo, causando sérios prejuízos ao próximo. Maquiavélicos, cruéis ou astutos, renegando-se a retificação espiritual espontânea e opõem-se veementemente contra quaisquer diretrizes redentoras que lhes façam sofrer ou lhe exijam renúncia, o perdão e a prática do amor ensinado pelo Cristo Jesus aqui na Terra, que é o amor de Deus. É a única religião que existe. É a religião de Deus, é o amor. São obstinados, argutos e arrojados, mas profundamente egoístas. Jamais cedem no seu orgulho, recusam-se a aderir a qualquer princípio crístico no mundo angélico. O seu conceito radical e obstinado é o seguinte: o mundo material pertence aos homens e o céu aos anjos. Então, eles caem de suas posições prestigiosas e perdem-se pelo despotismo. Pois, se a razão lhe dá a medida exata no mundo de formas infelizes, isso lhe aniquila o senso intuitivo da realidade espiritual. Vou reler isso aqui. Os anjos decaídos são espíritos rebeldes a qualquer insinuação redentora que lhe fira o orgulho ou lhe enfraqueça a personalidade humana. Quando encarnados, mobilizam seu talento incomum, porque já são espíritos, né? Adquirindo muito conhecimento, para demolir as instituições e os movimentos que exaltem as virtudes da alma e fortaleçam o comando angélico. Quando desencarnados, filiam-se a qualquer empreitada satânica no mundo astral, desde que tenham por objetivo combater as hostes do Cristo. Aviltam-se pela obstinação furiosa contra os poderes angélicos e se endurecem no sentido ante a recusa de aceitar o processo kármico redentor através do sofrimento e da humildade. Em verdade, eles se envergonham de aderir à ternura, à tolerância e ao amor pregados por Jesus. Mas depois, de exilados para os orbes inferiores, submetidos ao tradicional processo seletivo de fim dos tempos ou juízo final, esses anjos decaídos terminam cedendo em sua estrutura personal, orgulhosa, por enfraquecidos pelos vícios incontroláveis, como destroçados pelas paixões devoradoras. Olha só, todo planeta, quando chega ao fim dos objetivos que os espíritos têm que alcançar naquele planeta, naquele mundo, naquele estádio evolutivo, existe um tal de fim dos tempos, juízo final lá. Quer dizer, chega um momento que o espírito, depois de milênios de oportunidades, ele não progride, ele regride ao mundos anteriores. Ele é levado a mundos anteriores. O que ele aprendeu, o que ele viveu, está tudo registrado, não tem como apagar. Nele mesmo, no mental dele mesmo. E sujeito a ser visto por qualquer espírito superior a ele. Então, é isso com relação ao juízo final, fim dos tempos, que está acontecendo agora. Até 2050 vai haver uma limpeza poderosa aqui na Terra. Então, destruído o paredão granítico de sua vaidade e orgulho, então lhe responda a fulgência da luz angélica que palpita no âmago de todas as criaturas. Sem dúvida, essa emigração de anjos decaídos ou de espíritos rebeldes de um orbe
de um orbe superior para outro inferior evita o perigo da saturação satânica no ambiente astralino das humanidades, porque a carga nociva alijada faz desafogar a vida espiritual superior. Tal qual as flores repontam mais vivas e belas nos jardins que se livram das ervas malignas. Em consequência, tem fundamento, né? A lenda bíblica da queda dos anjos, embora às vezes alguns a confundam com o processo de descida angélica, o que é bem diferente e referente a quando Deus cria os mundos planetários e se manifesta, né, exteriormente no ciclo de um governo, de um novo grande plano criador. Né? É isso aí. Vamos ficar por aqui. Sei que tem muito assunto, muitas palavras que as pessoas vão ter que pensar um pouco para entender um tempo, tenha paciência. Mas vamos lá. Esse foi o Sublime Peregrino, capítulo 15, um livro transmitido pelo Espírito Ramatiz.